e eu fiz uma refutação aos preteristas, desafiando eles a comprovar historicamente, dentro dos 37 anos, aqui, entre a cruz de Jesus e o ano 70, eu os desafiei a provar na história que o Senhor Jesus de fato voltou no ano 70, porque eles pregam que o Senhor Jesus voltou no ano 70, né? Jesus voltou ali na destruição do templo de Jerusalém. E fiz a eles 3 perguntas. A primeira pergunta foi: quantos falsos cristos surgiram nesses 37 anos? Né? A segunda pergunta que eu fiz foi a questão de guerras e rumores de guerra nesse tempo aqui dos 37 anos. E a terceira pergunta que eu fiz foi as fomes e os terremotos em vários lugares. Eu gostaria até de correspondê-lo nesse vídeo, mas não vai dar para fazer porque é muito grande. O vídeo que ele fez tem 28 minutos, aí vai ficar muito grande para a gente refutar ele aqui mais uma vez. Então eu vou fazer por parte. Essa vai ser a primeira parte da refutação desse vídeo aqui. E eu quero que você acompanhe aí no meu canal, porque eu vou estar postando as outras partes, falando do restante do vídeo da refutação que ele me fez, né? Não tenho nada contra meu amado irmão aqui, que Deus abençoe a vida dele, né? Ele pega de fato alguns dados históricos e apresenta aqui alguns dados históricos, mas eu vou mostrar para você dentro desse vídeo aqui que o que ele apresenta é fútil, não tem peso, não tem base fundamental dentro das escrituras para ser comprovado que o Senhor Jesus voltou aqui no ano 70. É muito fraco a refutação dele. Eu vou mostrar para você aqui agora, tá? Eu vou soltar o vídeo, daqui a pouco eu volto analisando parte por parte do vídeo dele, tá? Vai ter que fazer um vídeo dizendo que está deixando o dispensacionalismo, o qual ele vem crendo até hoje, para abraçar as questões relacionadas a uma escatologia bíblica já realizada. E eu vou te provar isso, vou apresentar aqui as razões pelas quais declaramos que todas as profecias se cumpriram em 70. O dispensacionalista, que no caso sou eu, vou ter que fazer um vídeo e vou ter que deixar o dispensacionalismo, é porque ele diz que não acredita. Mas você vai ver nesse vídeo aqui agora que eu percebi que ele acredita no dispensacionalismo. Sobre a destruição do templo, porque esse discurso, o discurso apocalíptico, rege o fim de uma dispensação, o fim do antigo pacto, o pacto mosaico. Ele é dispensacionalista e não sabe que é dispensacionalista. Vamos lá. E o primeiro ponto que ele apresenta aqui é o seguinte: quando Jesus vem apresentando aos seus discípulos os sinais, diz assim: Jesus respondendo disse-lhes, aqueles discípulos, referente à pergunta quando seria a sua vinda em manifestação do fim daquela antiga dispensação. Aí ele vai dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Perfeito? Então, o que é que está em Mateus 24, que ele está lendo aqui? Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. É isso que o Senhor Jesus falou. Mas você vai ver que o que ele vai mostrar não tem nada a ver com o que o Senhor Jesus falou. Porque o que o Senhor Jesus falou foi que muitos viriam em nome dele até a volta dele. Isso lá no capítulo 24, o Senhor Jesus está dizendo: olha, até eu voltar, muitos vão surgir em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Agora você vai ver o que aqui ele vai mostrar aqui, tá? Fique ligado aí que depois eu volto com a explicação. Temos vários relatos de falsos cristos que surgiram na história da igreja antes do fim. Porque antes destes dias levantou-se Teudas dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto
e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Vamos continuar assistindo. Estava acontecendo agora no cenário registrado do tempo dos apóstolos, o qual Lucas pontuou aqui. Teudas era um desses. Ainda um pouco mais na frente, no verso... Ele diz que Teudas era um falso Cristo. Ali está escrito que Teudas era um falso Cristo? Porque o que está sendo relatado é o quê? Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou o número de 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Aqui não tem comprovação nenhuma, irmão, de que Teudas se colocava como falso Cristo. Porque antes, até mesmo antes de Teudas se levantar, no tempo em que Jesus mesmo ainda estava encarnado, alguns se levantaram para tentar tirar o governo de Roma. Porque o irmão está querendo mostrar aqui que Teudas estava se colocando como um falso Cristo. E não, Teudas não era um falso Cristo. Por quê? Porque até mesmo antes de Teudas, o próprio Barrabás foi preso pelo governo romano pelo fato de se rebelar contra o governo. E aqueles que se rebelavam contra o governo não significava que eles estavam se colocando como falsos cristos. O fato de algumas pessoas se levantarem naquela época contra o governo romano não significa que elas se colocaram como falsos cristos. Eram apenas pessoas revoltadas com o governo romano, com o Império Romano, e queriam a todo custo fazer com que o Império Romano saísse do poder. Era isso que eles queriam. Então, essa sua narrativa aqui, ó, desse versículo aqui que você coloca, não tem nenhum tipo de base para a gente acreditar que Teudas se colocava como falso Cristo. Ele era apenas alguém revoltado com o governo romano. E, inclusive, antes do relato de Teudas, você vê na história, se você pesquisar na história, como o irmão disse que pesquisa na história, você vai ver que o próprio Judas entregou Jesus pelo fato de Jesus não aceitar se levantar contra o governo romano. Então significa que Judas se colocou como falso Cristo naquela época? Pelo fato de entregar Jesus? Claro que não. Judas era apenas também alguém revoltado com o governo romano que queria usar a pessoa do Senhor Jesus para derrubar o Império Romano. Assim como Teudas, assim como o próprio Barrabás que foi preso. Barrabás foi preso porque matou um soldado romano, a história fala isso. E ele queria, por força, derrubar o governo romano. Aí eu pergunto ao irmão, isso significa que Barrabás estava se colocando como um falso Cristo, pelo fato de querer derrubar o governo romano? Claro que não. Quando o Senhor Jesus fala que se levantaria falsos cristos, são pessoas que se colocariam de fato como Messias, como salvadores. E esses que você está citando aqui, meu irmão, não comprova que eles se colocaram como falsos cristos. Simplesmente como pessoas revoltadas com o governo romano e queriam derrubar o governo romano, só isso. Mas daqui a pouco eu vou mostrar para você e para todos os irmãos que estão nos assistindo que depois do ano 70 foi que se levantaram falsos cristos. E eu vou mostrar para vocês aqui com relatos históricos também. Porque no vídeo o irmão disse que eu não entendo nada de história. Mas eu sou pequenininho, irmão, não entendo mesmo não. Eu estou aprendendo, tá bom? Vamos continuar assistindo o vídeo. Vamos lá. Levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Olha só, muitos seguiriam os falsos mestres. E Jesus não está falando de falsos profetas, ele está falando de falsos cristos. Judas, o Galileu, diz a palavra assim: depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Olha só, muitos. Ao fato desses que você está citando ter se levantado contra o Império Romano, significa que eles se colocaram como falsos cristos? Porque você está colocando aí
o texto de pessoas revoltadas com um governo que os oprimia. Então, se for para colocar como falso Cristo todo aquele que se levantou contra o governo romano, você tem que colocar Judas, você tem que colocar Barrabás e você tem que colocar outros, porque se todo aquele que se levantava contra o governo romano deve ser considerado como falso Cristo, então você tem que colocar esses aí também e outros que não são citados aqui na Bíblia, que a gente sabe que se revoltaram contra o governo romano. Você está pegando relatos aí fracos da história. Quando no vídeo anterior eu falei pegue relatos históricos, são relatos históricos contundentes que comprovam os falsos cristos dentro dos 37 anos. E não de pessoas revoltadas com o Império Romano que queriam derrubar o governo romano. Isso não denota elas como falsos cristos. Se qualquer pessoa que se levantou contra o Império Romano deve ser considerado como falso Cristo, então você deveria ter colocado aí o próprio Judas, que era discípulo de Jesus, que queria usar a pessoa de Jesus contra o governo romano e por isso entregou Jesus, e deveria colocar Barrabás, que foi preso por ter matado um soldado romano. E eu vou mostrar para você agora quem são os verdadeiros falsos cristos. E eles se levantaram depois do ano 70. Veja aí quem são os falsos cristos que Jesus citou. No mundo todo existem pessoas que afirmam serem Jesus Cristo. Elas são muitas e, o pior, possuem milhares de seguidores. Alguns deles tiveram um final trágico. Outros desfrutam de uma vida abastada repleta de regalias. A maioria profetiza sobre o fim do mundo. E todos dizem que receberam um aviso e missão vindos de Deus. Vamos conhecer um pouco da bizarra coleção de pessoas que dizem serem a verdadeira reencarnação de Jesus Cristo. Sun Myung Moon, mais conhecido como Reverendo Moon, foi líder da seita chamada de Igreja da Unificação. Ele afirmou ser o Messias, a segunda vinda de Cristo e o único Salvador que veio para terminar a obra de Jesus, pois, segundo o próprio Moon, Jesus Cristo fracassou em sua missão, pois deveria ter casado e ter filhos. A Igreja da Unificação possui hoje mais de 5 milhões de membros, espalhados por todo o mundo. Álvaro Tais, ou Henri Cristo como é conhecido, afirma ser a reencarnação de Jesus Cristo. Ele está sempre em destaque na mídia e participa em programas de auditório, como também em programas humorísticos na televisão. Ele diz que Jesus Cristo é fruto de um relacionamento sexual entre Maria e José, e que Jesus Cristo usufruiu dos prazeres mundanos dos 12 aos 30 anos de idade, e que após a sua morte, os discípulos roubaram o corpo de Jesus e o sepultaram em um túmulo secreto. O australiano e ex-testemunha de Jeová, Alan John Miller, apresenta-se como sendo a reencarnação de Jesus Cristo e a sua esposa, a reencarnação de Maria Madalena. Os dois são fundadores de uma organização conhecida como Verdade Divina e estão atraindo discípulos de todo o mundo através da internet. Alan Miller ministra seminários onde utiliza técnicas de grande apelo emocional e psicológico para seduzir os fiéis. Ele também predisse uma série de catástrofes no mundo para 2012. Na Rússia, Sergei Torop é conhecido pelos seus devotados seguidores como mestre ou visário. Ele lidera um movimento religioso conhecido como a Igreja do Último Testamento e conta com mais de 10 mil seguidores em todo o mundo. Vissarion declara-se ser Jesus Cristo reencarnado e a sua imagem é venerada por seus seguidores, os quais observam regras muito restritivas e são vegetarianos.
Ele prega a reencarnação, o fim do mundo eminente e valores ecológicos. Sua religião combina elementos da Igreja Ortodoxa Russa e do budismo, e o seu objetivo principal é ecumênico, ou seja, unir todas as religiões em volta de uma só. O pastor filipino Apollo Kiboloi é o líder da igreja O Reino de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ninguém fala pelo Pai, só eu. Por que digo isso? Porque você não encontra o Pai separado do Filho. Tendo se declarado Filho de Deus reencarnado, Kiboloi afirma ter arrebanhado 6 milhões de seguidores em todo o mundo. A seita de Kiboloi tem um canal de televisão, 17 estações de rádio nas Filipinas e também possui 2 jornais que são distribuídos semanalmente para seus seguidores no mundo todo. É que todos esses aqui, eles têm uma coisa em comum, todos eles que se levantaram dizendo eu sou o Cristo, todos eles quiseram ser o Salvador do mundo, todos eles. Não teve um que quis derrubar o governo romano. Todos eles diziam e dizem, ainda hoje, os que estão vivos. Eu sou o Salvador do mundo, eu vim para salvar, colocando na cabeça das pessoas que são salvadores do mundo. Vamos receber, amada, no Brasil e no mundo, o Senhor de toda a glória, o dono de toda a criação, de quem os profetas falaram. Jesus Cristo, homem, o Senhor e Deus. E olha quantas pessoas esses falsos cristos aqui que eu estou mostrando para você estão arrebanhando. Comparado com aqueles, são milhões de pessoas. Então eu fico, a citação de Jesus como falsos cristos, eu fico com esses aqui que eu estou mostrando para você. Da seita internacional, crescendo em graça, se autoproclamou Jesus Cristo homem. Seu nome é José Luiz de Jesus Miranda. Ele afirma ser a reencarnação de Jesus Cristo. I'm Jesus Christ man, the second coming of Christ. I am. The Old Testament speak about me clearly, and the New Testament also. Com sede em Miami, Miranda conta com 287 programas de rádio, uma rede de TV que transmite suas mensagens 24 horas por dia e mais de 300 igrejas em 35 países. Seu rebanho de mais de 1 milhão de fiéis o adoram e o chamam de papai. Olha a diferença daqueles que o irmão citou, que não se colocaram como pai deles, que simplesmente eram homens revoltosos que queriam derrubar o governo romano e que arrebanharam 400 homens, comparados com esses aqui que se dizem ser o Cristo, que são chamados de pai e que arrebanham milhões de pessoas. Fica aí para você meditar. Além desta heresia, vamos ver algumas entre muitas das quais Miranda difunde no seu ministério. Agora olha o detalhe, dê uma pausa aqui, olha o detalhe dessas heresias que ele vai mostrar agora. E veja, você que conhece o preterismo, você que está conhecendo agora o preterismo, veja se essas heresias que esse José Miranda, que dizia que era Cristo, que já morreu, que é um dos falsos cristos que Jesus citou lá, em Mateus 24, veja as doutrinas que ele prega e veja se tem a ver com o preterismo que muitos acreditam. Olha só. Ele diz que não existe mais o pecado, não existe mais o pecado, muito menos o diabo, ou não existe mais o diabo, e tampouco o inferno. É o quê? Não existe pecado, não existe o diabo e não existe o inferno? Mas não é o que o preterismo prega? E o preterismo está pregando agora o que o José Miranda pregava, é. Quer dizer que o preterismo acredita no falso Cristo que está pregando. E esses que eu estou mostrando aqui são só alguns, viu, gente? É porque o vídeo não tem como mostrar tudo. São milhares, milhares e milhares. Na África, na China, em toda a Europa. Entra ano e sai ano e aparecendo falsos cristos. São exatamente os falsos cristos citados por Jesus em Mateus 24.
não tem nada a ver com aqueles falsos cristos que o irmão citou lá. Porque nenhum deles se coloca como salvador do mundo. São apenas homens revoltosos com o governo de Roma. Eles descartam todos os livros do Novo Testamento que não foram escritos por Paulo. Mas não é o que o preterismo faz. Descarta os 4 evangelhos e todos os livros e diz que só acredita no que Paulo prega. Mas o pessoal aí do preterismo, vocês estão seguindo o que José Miranda está falando, Vocês estão seguindo o espírito do anticristo. Vocês têm que rever aí o conceito de vocês. Vai ter que fazer um vídeo dizendo que está deixando o dispensacionalismo, o qual ele vem crendo até hoje, para abraçar. E eu vou terminando aqui esse vídeo, terminando a primeira parte da refutação do vídeo do irmão. Em breve eu faço a segunda e talvez a terceira, ou quem sabe até a quarta, né? Pra gente terminar o vídeo dele. Porque hoje nós falamos só sobre os falsos cristos. Ele citou aí alguns falsos cristos que não me convenceu, irmão. Esses aí são apenas homens revoltosos que você falou aí dentro dos 37 anos. Agora eu acabei de mostrar para vocês aí quem são os falsos cristos. E olha que eu mostrei só alguns, viu? Mostrei só alguns, ali tem muitos ainda. Muitos e muitos. Que não vai dar para mostrar nesse vídeo. Mas fiquem todos na paz do Senhor. Lembrando que esse vídeo não é nada contra a pessoa do nosso irmão. Tá bom, irmão? Espero que Deus abençoe a sua vida. Mas eu não vou ter que fazer nenhum vídeo me retratando a respeito disso não. Porque o irmão não me convenceu. O irmão apenas mostrou alguns relatos históricos, sim. Mas de homens revoltosos, não de falsos cristos. De homens revoltosos com o governo romano. Agora eu mostrei no vídeo aí falsos cristos, né? Que inclusive um deles pregava a mesma doutrina que vocês pregam. Gente, nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida. Esse é o canal Crescendo em Cristo. Assine o sininho das notificações, inscreva no nosso canal, curta também o nosso vídeo, compartilhe esse vídeo aí. E vamos divulgar o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho salva vidas. Deus abençoe a vida de vocês.